queremos, Deus eterno, colocar diante de Ti esse tempo onde nós vamos ler a Sua palavra e pedir que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Que eu quero me arrepender dos meus pecados mais uma vez, para que isso não seja empecilho, para que a Tua palavra flua no coração das pessoas, seja transformada em vida, em algo que vai transformar suas vidas. Não fique só na mente, mas vai para o coração. Vá para o coração. Senhor Deus, abençoa em nome de Jesus, fala-nos em nome de Jesus. Precisamos ouvir a Sua voz, Pai. Precisamos da Tua palavra que cura, que liberta, que transforma. Pai, precisamos, por isso fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Aqui diz o seguinte: eu estava lendo hoje pela manhã isso aqui e me chamou a atenção aqui algumas coisas. Vamos lá. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhes um Senhor: são poucos que se salvam? E disse-lhes Senhor, eu li errado. E disse-lhes Senhor, são poucos que se salvam? Ele lhes respondeu: porfiai, quer dizer, lutai, para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiro há que serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Quer dizer, os primeiros serão os últimos serão primeiro. Ok? Pronto, até aí. Veja bem, aqui o Senhor fala o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção, algumas coisas, por exemplo, percorria as cidades e as aldeias. Jesus percorria as cidades e as aldeias fazendo o quê, gente? Fazendo o quê? Ensinando. E ele ia para Jerusalém. Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia que ia ser martirizado, ele ia para a morte, caminhando por aldeia em aldeia, ensinando o quê? O evangelho do reino. Jesus só fazia isso, ensinava o evangelho do reino. Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava. E Jesus fazia isso caminhando para Jerusalém. Nós temos a promessa de uma nova Jerusalém, não temos? Hein? Nós não temos a promessa de morar na Jerusalém celestial? Temos. Mas nós estamos caminhando para ela? Nós estamos caminhando para ela como Jesus estava caminhando? Porque Jesus caminhava para Jerusalém terrena, pregando o evangelho do reino, ensinando. E curava e libertava. A gente acompanha isso. E tem uma coisa aqui, ó. E vieram, olha só, e diz aqui o seguinte, olha só. Deixa eu só ver aqui, aonde estava aqui. Porque tem a passagem aqui, que diz que Herodes o chama, queria matá-lo. Deixa eu achar só aqui.
Lá no versículo 31 diz assim: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhe: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso os demônios, efetuo curas, hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, porque não sucede que morra um profeta fora de Jerusalém. Então, Jesus sabia, né, que ele iria morrer. Então ele fala assim: vai lá falar para aquela raposa lá para Herodes, calma, manda ele ficar na dele, que ainda tem hoje e amanhã, porque eu tenho que chegar a Jerusalém. Ele não vai poder me matar fora de Jerusalém, porque a profecia diz que é lá, né? Olha só. Respondeu: eis que expulso os demônios, tal. Ele fala que importa, porém, caminhar hoje e amanhã, no dia seguinte, que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então, ele já tinha dito: Jerusalém que mata os seus profetas. Então, ele vai ter que esperar 3 dias de caminhada minha ainda, para que eu morra em Jerusalém, como está profetizado. Então, meu irmão, mas no decorrer, o que ele falou? Diga para ele que eu estou curando, que eu estou pregando e que vou chegar em Jerusalém, né? Diga para aquela raposa. E a pergunta que ficou na minha mente é o seguinte: Jesus ia rumo ao Calvário, Jesus ia rumo a Jerusalém, mas Jesus em nenhum momento deixou de executar aquilo que ele foi, deixou de executar aquilo para o que ele foi chamado, pregar o evangelho do reino de Deus. Existe uma promessa de uma Jerusalém para nós, não uma Jerusalém onde nós seremos crucificados, não uma Jerusalém onde nós seremos martirizados, mas a nova Jerusalém. Existe uma promessa de morar com o Senhor, e fala aqui, olha, se vocês estão preocupados com quem vai se salvar, lute para que vocês passe pela porta estreita, lute, porfiai por isso, lutai para que vocês passem pela porta estreita, porque quando o pai de família fechar a porta, muitos vão bater, muitos vão dizer: Senhor, o Senhor pregou nas nossas casas, nas nossas sinagogas. Não conheço vocês. Ali haverá choro e ranger de dente, e verão Jacó, Abraão, verão vir muitos dos 4 cantos da terra se assentar à mesa e vão ficar de fora. Algumas pessoas dizem: pastor, uma coisa é reino, uma coisa é salvação, uma coisa é esses são aqueles que não vão reinar, mas estarão salvos. Gente, onde há salvação, onde há gozo, onde há paz, onde ele fala que haverá choro e ranger de dente, eu não consigo entender um céu com choro e ranger de dente. Não é? Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos, pois, que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, tem gente que divide. Eu não entendo dessa forma. Respeita a posição de cada um. Meu amigo, eu não fico filosofando sobre isso, eu vou direto na Bíblia. Eu não consigo imaginar um céu na presença do Altíssimo onde há choro e ranger de dente. Ele fala: lá não vai haver choro, Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Lá não vai haver isso, né? Certo? Lá não vai haver isso. Lá não vai haver choro, não vai haver doença. Como Deus vai separar um lugar no céu para os que praticam iniquidade, que ele diz que não conhece? O céu, a presença do Altíssimo é para aqueles que ele conhece, não é para aqueles que ele diz: apartai-vos de mim. Então, meu irmão, não existe essa divisão, não. Existe quem vai habitar com Deus e quem não vai habitar, e ponto final. Agora, como está o teu caminho para Jerusalém? Você está caminhando para Jerusalém, pregando o evangelho do reino como Jesus fazia? Porque em tudo nós temos que ser parecidos com Cristo. Nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança, então nós temos que ser parecidos com Ele. Ele nos incumbiu de ir por todo mundo e pregar o evangelho do reino. Eu estou caminhando para a Nova Jerusalém como Cristo, pregando, ensinando, curando, libertando, no nome dEle?
Ou eu estou caminhando para uma nova Jerusalém, cuidando dos meus bens, dos meus negócios? Ou estou caminhando para Jerusalém, praticando religião, sendo um religioso? Então, como eu tenho ido para Jerusalém? Porque vai chegar um momento, irmãos, vai chegar, está dizendo, está claro, em que as portas serão fechadas. Em que a porta será fechada, melhor dizendo. Vai chegar, e ele fala, não é fácil entrar pela porta estreita. É luta, é batalha. Não é só levantar uma mão numa igreja e frequentar uns cultos domingo. Não é isso. É compromisso. É vida de sujeição a Deus, é vida de fidelidade, é vida de testemunho, é vida de fazer obediência. E obediência não vem dizer para você que é fácil, porque você vai lutar contra a tua carne enquanto você estiver nessa terra. Você vai lutar contra o desejo da sua carne. Então não é fácil, é luta. Você vai ter aflições, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Você vai ser afligido pela sua própria carne. Aquilo que você vai querer fazer, a sua carne diz não faz. Aquilo que o Espírito diz não faz, a sua carne diz faça. É o tempo todo, meu irmão. É o tempo todo uma luta tremenda, que só é vencida na dependência e na sujeição e na obediência ao Senhor. Como é que está o seu caminhar para Jerusalém? Como é que está? Você tem ido para Jerusalém e pregado o Evangelho do Reino, ensinado as pessoas ou não? Como é que está? Porque se você não tem vivido assim, está errado. Olha, ele fala assim, cuidado, vai chegar um momento em que o pai de família vai fechar a porta, ela será cerrada, ela será fechada. Mas não vai adiantar a gente bater, não adianta chorar. Não vai adiantar, você vê geralmente quando tem provas, vestibulares, esses Enems da vida, aí, essas coisas, concurso, em que os portões são fechados, vamos supor, às 9 horas da manhã. A pessoa chega às 9h05, o guarda está ali com uma ordem expressa, feche. O guarda fecha a porta, as pessoas sentam, mas olha, o carro quebrou, chora, o avião atrasou, eu tive doente, meu filho estava doente, pode chorar lágrima de sangue. O guarda tem uma ordem, fechar às 9 horas, ele não pode abrir sessão, porque se ele abrir sessão para lá atrás tem mais 4, 5, 6, 10, 100 chorando, chegando atrasado. Ele tem uma ordem, fechar às 9, vai ser fechado, doa quem doer, chore o quanto for, tenha a desculpa que for, não é aberto. Isso para um concurso, um vestibular. Imagine na hora do Senhor falar assim, feche a porta, não entra mais ninguém. Acabou, é a palavra do Altíssimo, não vai ter mais. Então, como eu posso lutar para entrar? Eu só posso lutar enquanto eu estou aqui, enquanto há tempo. E na obediência do Senhor. E Ele em tudo deixou exemplo para nós. Não adianta, nós não vamos ter desculpa, irmãos, pelo amor de Deus. Ninguém vai ter desculpa que não teve tempo, ninguém vai ter desculpa que não sabia. Eu estou falando nós aqui do Brasil principalmente, vamos falar para a nossa casa, vamos trazer mais para nós, ouvintes da Amazon, da Vivos, da Eterna Gratidão, que não está ligado ao homepage, na comunidade Céu, você que está me ouvindo de algum lugar. Não, nós não teremos desculpa, porque é sempre ministrado isso aqui, é sempre enfatizado o ID de Jesus, é sempre colocado à disposição para você participar, é sempre chamado a responsabilidade de que o pregar o reino de Deus não depende de um pastor, é de todos os discípulos de Jesus. Já é mais do que sabido, quem nos ouve pelo menos há 15 dias sabe da importância de fazer discípulo de Jesus. Então ninguém terá desculpa, meu irmão, vai ser fechada essa porta, pelo amor de Deus, abra os seus olhos hoje. Não adianta chorar, não adianta dizer, Senhor, olha o que ele fala aqui, os caras falam, Senhor, tu pregava nas nossas ruas, nas nossas sinagogas. Não adianta dizer, Senhor, eu ouvia
a rádio todo dia, eu ia no culto e ouvia a sua palavra todo dia. O Senhor pregava na minha igreja, o Senhor pregava lá no congresso, o Senhor pregava pela internet todo dia. Apartai-vos de mim que pratiqueis a iniquidade. Senhor, o Senhor pregava na portão da minha casa quando vinham as pessoas. Eu participava da igreja, eu era membro da igreja que o Senhor pregava, que a tua palavra era ministrada toda semana. Eu fazia parte de um grupo que ouvia uma rádio na internet onde todo dia era batido isso. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. E lá fora vai haver choro e ranger de dente, porque não é o fato de ouvir, não é o fato de estar na igreja, não é o fato de participar, não é o fato de ajudar, é o fato de obedecer, ter compromisso com Ele, ter fidelidade com Deus. É o fato de viver o evangelho do reino. É algo mais profundo. Não é ser só crente, é Cristo habitar em nós. É diferente. A essência do evangelho é Cristo em nós. Não é Cristo numa rádio, na internet, num site, numa igreja, num livro, na Bíblia. Não é Ele lá, é Ele em nós. A essência do evangelho é Cristo em nós. E eu e o Pai viremos e habitaremos em vós, e faremos morada, e eu me manifestarei a vocês. Então qual é a essência? A essência não foi Jesus vir, morrer na cruz, ir embora para o céu e pronto. Dá vários filmes, que coisa linda, romântica, maravilhosa, amorosa. Não, Ele habita em nós. E eu vou para o Pai e vos enviarei o quê? O Consolador, o meu Espírito. Esse Espírito vem do Pai, Ele falará das coisas do Pai. Então a essência é Cristo em nós. Não é ouvir rádio evangélica, não é ficar com a televisão ligada no programa evangélico o dia inteiro, não é ir para a igreja todos os dias, não é participar, ajudar, ser dizimista só. Não é isso. Isso tudo é consequência de quem Cristo habita nele. Quando Cristo habita em nós, tudo isso torna-se corriqueiro, normal, faz parte da nossa vida. Orar é parte do nosso dia a dia, ler a Bíblia é parte do nosso dia a dia, estar na igreja com os irmãos é parte do nosso dia a dia, participar aqui é parte do nosso dia a dia, ofertar é parte do nosso dia a dia, já faz parte das nossas finanças. Ser dizimista faz parte da minha finança, é como um compromisso, só que é um compromisso de amor, sem pressão. Estar na igreja não é peso, é prazer. Participar aqui ouvindo não é peso, é prazer. Poxa, convidar uma pessoa para estar com a gente na igreja, pregar o evangelho do reino para onde eu trabalho, no meu dia a dia, sair falando como Jesus, e Jesus ia para Jerusalém, pregando, ensinando nas aldeias, caminhando para o seu martírio, caminhando para a sua morte, caminhando para o fim do seu ministério, seria pregado na cruz, uma morte terrível. Ele continuava fazendo aquilo que o Pai lhe enviou para fazer. E eu vim, né? Pregar o evangelho aos pobres, curar os cativos, libertar os cativos e oprimidos, trazer vista aos cegos. Ele ia até no último dia, ele foi fazendo isso, perdoando os pecados. Até no momento antes de morrer na cruz, ele perdoou o ladrão, ele perdoou aqueles que o pregavam na cruz. Meu Deus, será que a gente não vê isso? Isso é a função do crente, do que é discípulo de Jesus, é ser igual ao seu mestre. Você tem caminhado para a Nova Jerusalém fazendo isso? Eu tenho caminhado para a Nova Jerusalém fazendo isso, irmãos. Nós temos feito isso, ou nós temos sido apenas espectadores de um grande espetáculo, de um grande show? Acontece o seguinte: os espectadores vão ficar fora, junto com aqueles que vai ter choro e ranger de dentes. E não me vem com teologias de que reino é uma coisa, salvação é outra. A Deus vai ter misericórdia, porque Ele é amor, e Ele não vai deixar que todo mundo pereça. Não vai ser bem assim, pastor. Olha só, essa história é reino, mas salvação é outra coisa, meu irmão. Não existe ficar para a segunda época, não existe classe B, tá? Primeira classe, segunda classe no céu. Não existe aqueles que vão ficar chorando e rangendo de dentes no céu, porque no céu não é lugar de choro e ranger de dentes. Lugar de choro e ranger de dentes é no inferno. E aqueles que não forem achados no céu só podem estar em um lugar, no inferno.
E não adianta a gente ficar com mar delongas, pô. Não adianta a gente ficar com conversinha, com teoriazinhas, com interpretaçõezinhas da Bíblia de A ou B. Nós temos certeza do que está na palavra. Ou vida eterna ou morte eterna e ponto final. E talvez eu fale isso assim com uma certa veemência aqui. É porque no meu coração, sabe, eu vejo quantos que estão dentro da igreja hoje que não estão indo para Jerusalém, pregando pelas aldeias, ensinando. Não, estão indo para Jerusalém, querendo ir para Jerusalém, mas cuidando só de si, só com os pensamentos voltados para si. Meu irmão, o problema é quando chegar na porta, ela vai estar fechada. Ou eu me enquadro, ou eu porfio, ou eu luto para chegar lá e encontrar a porta aberta. E para encontrar a porta aberta, só através de uma coisa chamada obediência ao Senhor. Viver na obediência. Se eu ou você não vivermos em obediência ao Senhor, nós vamos chegar lá, encontrar a porta fechada e nós vamos falar: Deus, eu tinha uma rádio na internet, eu pregava todo dia, eu viajava pregando, Senhor, eu tinha um discipulado, o Senhor fazia culto na minha casa. Se eu não obedecer ao Senhor, aos mandamentos, eu vou ouvir isso. Eu estou falando de mim, pastor Carlos Camilato, eu vou ouvir dele assim: apartai-vos de mim que pratiqueis a iniquidade. Por quê? Porque a desobediência é iniquidade. Eu fazia um monte de coisa boa para Deus, mas eu não obedecia. Deus não está preocupado que eu faça um monte de coisa para eles, irmãos. Quem nos ouve conhece. Deus não está nem aí para que se eu faça um monte de coisa, tenha culto na minha casa, se eu pregue aqui todo dia, se eu viaje para pregar, se a gente tem discipulado. Deus está preocupado no seguinte: sabe o que é? Você está deixando eu fazer através de você, filho? Eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso que você faça nada para mim, né? Eu não preciso, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, eu faço tudo. Eu quero fazer através de você, e você não tem deixado. Você vive num corre-corre fazendo as coisas e não deixa eu fazer. Você vive para lá e para cá como Marta, mas você não aprendeu a ser como Maria, que fica nos pés do meu filho, sendo alimentado pelo pão da vida. Você está preocupado em alimentar o pão da vida, em vez de ser alimentado pelo pão da vida. Você tem corrido de um lado para o outro buscando o teu pão de cada dia. Você tem corrido de um lado para o outro buscando reconhecimento das pessoas. Você tem corrido de um lado para o outro buscando ser notado. Você tem corrido de um lado para o outro com medo de não ter uma aposentadoria digna, de medo de não poder pagar a faculdade do teu filho. E eu disse para você na minha palavra: busque primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu só queria que você buscasse o reino. Eu só queria que você primeiro fizesse as coisas do reino. Agora é tarde. Apartai-vos de mim, porque até hoje você só praticou iniquidade. Tudo que você fez foi você que fez com a força do teu braço. E não foi eu que fiz através de você. Apartai-vos de mim que não te conheço, vós que pratiqueis iniquidade. E nesse lugar vai haver choro e ranger de dentes. Irmãos, é isso que Deus colocou no meu coração para falar hoje para mim e para você. Para mim e para você. Nós estamos indo para Jerusalém pregando a palavra de Deus. Nós estamos indo para Jerusalém obedecendo ou não? Que Deus possa ministrar no seu coração sobre isso. Que Deus possa falar profundamente no seu coração. Essa é a oração que eu faço: Senhor, ministra nos nossos corações, que isso vire uma verdade, gere vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa palavra vai estar no nosso canal do YouTube, né? O nosso site é o www.amazongospel.com. www.amazongospel.com. Que Deus te abençoe.